Olá pessoal, esse é o canal Folha Beta e hoje a gente vai tratar aqui sobre o metabolismo de carboidratos. É isso aí, vamos usar um mini mapa metabólico para explicar algumas vias relacionadas unicamente ao metabolismo dos carboidratos, tá? Metabolismo pode ser dividido em anabolismo e catabolismo, mas aqui a gente vai estudar somente o anabolismo e também o catabolismo restrito aos carboidratos. Tá? Em outro momento a gente vai pegar outras vias metabólicas que abordam proteínas, lipídios, etc. Mas hoje é só os carboidratos, certo? Então, se você gosta de bioquímica, considere se inscrever aqui no nosso canal. E se ao final desse vídeo aqui você gostar do conteúdo, considere também dar um like aqui pra gente, ok? Então vamos seguir com o metabolismo dos carboidratos. Vamos lá. Bom, olha aí, a gente vai usar esse mini mapa metabólico aqui para entender o metabolismo dos carboidratos, certo? Vamos falar sobretudo da molécula de glicose. Evidentemente, a glicose não é o único carboidrato que a gente tem na dieta, por exemplo. Existe frutose, existe galactose, né? Existem outros açúcares, né? Como amido, sacarose e tal. Nós vamos falar bastante da glicose porque é o carboidrato que mais aparece nas discussões relacionadas ao metabolismo dos carboidratos. Mas existem outros açúcares e suas vias metabólicas próprias também, tá bom? Então vamos começar ali com a glicose. Olha, vamos imaginar que isso aqui é uma célula, né? Como é que a glicose chegou lá, né? Bom, a glicose chegou até ali da seguinte maneira. Como que você comeu essa glicose? Bom, você pode ter comido na forma de amido, né? Você pode ter comido também na forma de sacarose, que é glicose mais frutose. O amido é uma sequência, né, de moléculas de glicose ligadas entre si por ligações glicosídicas do tipo alfa 4, tá? Com ramificação em alfa 6. Bom, tá, você comeu, e daí? Bom, vamos pensar no amido agora, né? Que tem bastante amido na dieta. Então, a gente pode comer uma pizza. O amido está na massa da pizza, tá? Ou você pode comer capelete, macarrão, nhoque, lasanha. As massas são ricas em amido, tá? O arroz tem amido. Então, o amido começa a ser digerido na boca, tá? Por uma enzima chamada alfa-amilase salivar. Ela cliva o amido e transforma esse açúcar, que é um polímero gigante, né, em moléculas menores chamadas destrina. Depois você deglute, no estômago nada acontece com o amido. Nada acontece com o amido, porque o estômago só tem uma enzima lá, a pepsina. E ela está envolvida na digestão das proteínas e não dos açúcares, e não do amido. Depois o estômago esvazia para o duodeno, e lá no duodeno é que a gente encontra, sim, uma grande quantidade de enzimas oriundas da secreção equibólica pancreática que vão completar a digestão do amido. Então, essa secreção equibólica pancreática lançada no duodeno, ela é rica em alfa-amilase pancreática, sacarase, né, lactase, ou seja, enzimas que processam não só os açúcares, mas outros nutrientes também. Feito? Então, a digestão do amido é completada no duodeno por enzimas pancreáticas, tá? Bom, daí o duodeno, né, os enterócitos duodenais, eles absorvem a glicose por um transportador chamado SGLT1. Esse transportador, ele absorve a glicose na codependência do sódio, tá? E lá na membrana basolateral, é o GLUT2 que transporta esta glicose da membrana basolateral para o plasma. Olha aí, chegou a glicose no plasma, certo? Agora a glicemia aumenta e o pâncreas libera insulina. A célula beta das idiotas de Langerhans liberam insulina. Muito bem, a insulina então sensibiliza os tecidos periféricos, fígado, músculo esquelético, tecido adiposo, a expressarem e ancorarem os glúteos, os transportadores de glicose na membrana dessas células, né? E aí a glicose internaliza esses tecidos e chegou ali, olha ali a glicose, chegou ali, certo? Logo que a glicose entra na célula, ela é fosforilada no carbono 6. Por que isso acontece? Porque o fosfato tem uma carga negativa. E a face interna da membrana da célula é eletronegativa. Então, se você colocar uma carga negativa na glicose, se a glicose inventar de sair da célula, porque deu maior trabalho para ela entrar, né? Ela não consegue sair. As cargas de mesmo sinal se repelem, tá? Então, beleza. Fosforilamos a glicose no carbono 6 por uma enzima chamada hexocinase.
Aqui nós não vamos ver os nomes das enzimas, mas a gente tem vídeos aqui explicando cada uma dessas vias metabólicas que eu vou falar aqui e os nomes das enzimas e tudo mais. Aí você pode olhar aí na playlist que você vai ver que tem um monte de vídeo falando desse negócio aí, tá? Muito bom, então a glicose chegou lá, foi fosforilada no carbono 6 pela hexocinase, vira glicose 6-fosfato. Depois ela é isomerizada, vira frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bifosfato, 1,3-bifosfoglicerato e ainda tem uma sequência de reações até se transformar em fosfenolpiruvato e piruvato. Veja que essa via aí chama-se glicólise. Glicose, açúcar, e lises, quebra. É uma operação bioquímica que acontece na ausência de oxigênio no citosol da célula e gera 2 ATPs só como energia líquida, né? Parece pouco, mas é o suficiente para que muitos tecidos usem somente a via glicolítica como fonte de energia, como é o caso dos eritrócitos, né? Muito bem, então a glicose foi convertida em piruvato. A glicose tem 6 carbonos e o piruvato tem 3. Então uma molécula de glicose se transforma em 2 piruvatos. Nesse momento, o piruvato é convertido em acetil-CoA por um complexo enzimático chamado piruvato desidrogenase. E aí o acetil-CoA é a molécula que tem acesso ao ciclo de Krebs, né? O ciclo de Krebs acontece na mitocôndria, tá? O ciclo de Krebs como é que é? Ácido cítrico, isocítrico, alfa-acetoglutarico, succínico ácido, succinato, fumarato, malato e oxalacetato. O ciclo de Krebs é a regeneração do oxalacetato, né? Muito bem ali. Qual é o propósito do ciclo de Krebs? Gerar elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, que é a fosforilação oxidativa, e depois vai produzir o ATP, certo? Muito bem, chegamos aqui. Tá, então veja bem, a glicose foi convertida em piruvato e depois vai para o ciclo de Krebs. Resolvido. Isso acontece se você está no período pós-prandial, você acabou de almoçar, acabou de jantar. E o hormônio que estimula esta via é a insulina. Mas vamos supor que você está em jejum. Esse jejum que eu estou dizendo é um jejum de 8 a 12 horas. Ou seja, você jantou às 8 da noite, acordou às 7 da manhã, não comeu nada. Então, quem manteve a glicemia no período noturno, no período que você estava dormindo? Quem manteve foi o glucagon, um hormônio liberado pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, tá? O glucagon leva à glicogenólise, a glicogenólise hepática. O glicogênio é um açúcar, um polímero, é um açúcar bastante complexo, é um polímero de açúcar de glicoses ligadas entre si por ligações glicosídicas, alfa 1,4 com ramificação em alfa 1,6. O glicogênio existe no fígado e no músculo esquelético. Somente o glicogênio do fígado é que está disponível para restaurar a glicemia nos períodos de jejum de 8 a 12 horas. A glicogenólise muscular esquelética também produz glicose, mas a glicose oriunda da glicogenólise do músculo esquelético não sai do músculo esquelético. A glicose fica presa lá no músculo esquelético e é usada como fonte de energia para o próprio músculo. Isso acontece porque o músculo esquelético ele não dispõe de uma enzima chamada glicose 6-fosfatase, ou seja, o fosfato não sai da glicose e, portanto, a glicose não consegue deixar a célula. Mas quem é responsável por restaurar a glicemia nos períodos de jejum de 9 a 12 horas, né, é o fígado. O fígado, sim, o fígado produz a glicogenólise, né, realiza a glicogenólise, produz glicose e lança na corrente sanguínea. Feito? Muito bom. Veja, aí se o jejum prolongar além de 12 horas, daí a gente entra em uma outra operação bioquímica que não está relacionado com o metabolismo dos carboidratos, né? Que começa a beta-oxidação. Mas a gente vai ver aqui alguma coisa relacionada a isso, tá? Mas não de maneira direta, porque a beta-oxidação é outra operação bioquímica que está relacionada ao metabolismo dos lipídios. Muito bem. Agora, a glicogenólise é se você estiver em jejum. Acabei de almoçar, né? Eu acordei pela manhã, não tomei café da manhã, tal, mantive a glicemia. Quem manteve a glicemia até a hora do almoço ali foi o glucagon, a hidrólise do glicogênio do fígado. Agora eu vou almoçar. Almocei. Qual é o hormônio que é liberado no período pós-prandial? Insulina, liberado pelas células beta das ilhotas de Langerhans pancreáticas.
Bom, todo o açúcar que eu comi lá na pizza, no macarrão, não sei o que, no arroz, é captado, né, absorvido lá pelo intestino direitinho, aumenta a glicemia e a insulina sensibiliza os tecidos periféricos a expressarem e ancorarem os glúteos na membrana dessas células. Tecidos periféricos a gente pode entender como fígado, músculo esquelético, tecido adiposo, né? E aí a glicose entra nesses tecidos, certo? E vamos pensar no fígado e no músculo esquelético. No fígado, sobretudo. A glicose que foi consumida durante a glicogenólise no período de jejum, agora o glicogênio é restaurado, porque a glicose entra no fígado e começa uma operação bioquímica chamada glicogênese, ou seja, a síntese de glicogênio. O glicogênio que foi consumido no jejum ao longo da noite, lá no período do sono, ele vai ser restaurado agora. Então, veja, o glucagon estimula a glicogenólise e a insulina estimula a glicogênese, tanto hepática quanto muscular esquelética. Então, a glicogênese é a síntese de glicogênio a partir da glicose, né, oriunda da dieta. Feito? Fácil, né? Não é difícil esse negócio. Fácil. Dali das mais menos, todas essas coisas compõem Muito bem, vamos ver uma outra operação aqui? Vamos. Olha que interessante, está vendo esse quadrinho verdinho aqui, ó? Tá ali piruvato, depois tem um monte de coisa, oxalacetato e uma setinha que volta para fosfenolpiruvato. Pois é, essa é a gliconeogênese. A gliconeogênese é a síntese de compostos glicídicos, ou seja, de glicose, a partir de compostos não glicídicos, como é o caso do piruvato. Então, peraí, a gliconeogênese é o inverso da via glicolítica? Não é exatamente o inverso. A gente não pode dizer que a gliconeogênese é o inverso exato da glicogenólise, porque tem alguns passos na gliconeogênese que não estão presentes lá na glicólise. Um deles é esse aqui. O piruvato não é convertido de forma sumária em fosfenolpiruvato. A enzima que transforma fosfenolpiruvato em piruvato, ela não faz o contrário, tá? Ela não faz. Então a gente precisa de um bypass. Qual é esse bypass? É um desvio, olha aqui, ó. O piruvato é convertido em oxalacetato pela piruvato carboxilase, né? E o oxalacetato é convertido em fosfenolpiruvato e aí a gente volta pela via glicolítica e, de novo, transforma o piruvato em glicose, tá? Se você quiser ver um vídeo da gliconeogênese com todos os passos e as discussões, tem aqui no nosso canal, tá? Aqui tem tudo, né? Todas essas coisas tem aqui. Tá? Então, a gliconeogênese é a síntese de piruvato, de glicerol, de esqueleto carbônico, de aminoácidos em glicose. É a síntese de compostos não glicídicos em compostos glicídicos. Tá? Acontece sobretudo no fígado. E o hormônio que estimula a gliconeogênese é o glucagon. Tá? Ele estimula a glicogenólise, ele estimula a beta-oxidação, que tem a ver lá com o metabolismo de lipídios, né? E ele estimula a gliconeogênese, certo? Que demais! Legal, né? Muito bom. Olha que interessante, tem uma via aqui também, que essa aqui é em lilás aqui, vocês estão vendo? Pois é, ó. Essa via em lilás, ela diz o seguinte, que se você comer muito açúcar, olha lá, glicose, depois vira frutose, estão vendo lá? De hidroxiacetona fosfato, não é isso? Depois glicerol. E aí o glicerol 3-fosfato é convertido no final dessa via em triacilglicerol. Sabe o que é o triacilglicerol? Gordura, aquela gordurinha que a gente detesta, que fica estocado aqui, é triacilglicerol. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que se você comer excesso de açúcar, excesso de glicose, excesso de açúcar, né? Esse excesso de açúcar será convertido em gordura. Caramba, então comer açúcar engorda? Exatamente. E quem é que faz isso? A insulina. Quando você come açúcar, libera uma grande quantidade de insulina e desvia esse monte de açúcar aí que você comeu para a síntese de triacilglicerol, gordura. Então, se você for ali no açougue e falar assim, me dá
Barriga de porco, você vê aquela gordurinha, é igual a sua, tá? É triacilglicerol estocado. Então, se você precisa de X calorias por dia e comeu X mais 2, esse excesso de calorias na forma de glicose não sai na urina. Se sair na urina, você está diabético, tá? Ele é estocado na forma de triacilglicerol. Feito? Muito bem. Aqui também tem, se você vê o ciclo de Krebs ali, tem um citrato, né? O citrato, ele pode ser transformado em ácido graxo. Também é outra via do metabolismo de carboidratos que se relaciona com o metabolismo lipídico, né? Então, como é que funciona isso? Se você quiser transformar, fazer ácido graxo, que é o ácido palmítico, você vai precisar do acetil-CoA, só que o acetil-CoA não sai da mitocôndria, né? A coenzima A não sai da mitocôndria, então você transforma o acetil-CoA em citrato. O citrato, sim, ele sai da mitocôndria e vai para o citosol, porque tem um transportador para ele, um transportador de tricarboxilato. Ali está troca, mas é tricarboxilato, está errado o negócio ali. Tricarboxilato, transportador de tricarboxilato. Ele coloca o citrato para fora da mitocôndria. Ele vai então participar da síntese de ácido graxo. De que jeito? Os primeiros 2 carbonos da síntese de ácido palmítico vai vir do acetil-CoA. E depois o acetil-CoA será utilizado para formar malonil-CoA. E todos os outros 14 carbonos do ácido palmítico, porque o ácido palmítico tem 16 carbonos. Os 2 primeiros vêm do acetil-CoA. E os outros 14 vêm do malonil-CoA. Caramba, que negócio difícil. Pois é, tem aqui também um vídeo sobre a síntese de ácidos graxos de ácido palmítico. Não é tão difícil assim, tá? Bom, o citrato então é convertido em ácido graxo. Qual ácido graxo? O ácido palmítico de 16 carbonos. Feito? Muito bem, não é difícil, você viu, né? É um mini mapa metabólico que aborda somente as vias bioquímicas relacionadas aos carboidratos. Mas vamos ver agora um problema no metabolismo de carboidratos? Vamos ver? Olha aqui, ó. Esse é um problema no metabolismo de carboidratos. Pois é, o diabetes mellitus é uma alteração da rota metabólica que aproveita carboidratos como fonte de energia. Como assim? Minha gente, se você não tiver insulina, né, vamos pensar aqui nos 2 tipos de diabetes, carência de insulina e ausência completa de insulina. Diabetes de tipo 1, diabetes tipo 2, né, insulino dependente, não insulino dependente. Mas veja, é a insulina que coloca o carboidrato para dentro da célula. Se você não tem insulina, o carboidrato fica circulando, a glicose fica circulando na corrente sanguínea e não internaliza as células. Então você vai ter um desvio completo das rotas metabólicas. Pode ver, ó, tá vendo onde está escrito carboidrato, glicose 6-fosfato, frutose? Faça um X em tudo isso. Se você não tiver insulina, a glicose não é convertida em piruvato porque ela não entra dentro da célula. Por quê? Porque quem abre a porta para a glicose entrar na célula é a insulina. Bom, já que a gente não consegue aproveitar o carboidrato como fonte de energia, o que a gente faz? O que a célula faz? Começa a oxidar lipídios e proteínas. Vocês estão vendo ali, ó? Lipídios, eles são oxidados, forma triacilglicerol. O triacilglicerol é um composto não glicídico, entra na via da gliconeogênese, tá? E vai participar lá na síntese de glicose. Mas veja, vai produzir glicose? Vai, mas não vai ter insulina para aproveitar essa glicose. Mas ele vai virar glicose. Tá, e ácidos graxos serão aproveitados no ciclo, né? Eles serão oxidados no ciclo da beta-oxidação. A beta-oxidação é uma operação bioquímica que converte ácidos graxos em acetil-CoA e alimenta o ciclo de Krebs, já que a gente não consegue fazer isso por meio da glicose. O problema é que gera corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, eles têm função ácida, eles acidificam o plasma e levam a cetoacidose metabólica, né, um sinal clínico do diabetes descompensado, que se não for corrigido, leva ao coma acetótico, que é um quadro grave, tá? O que acontece com as proteínas? Bom, você perde massa muscular no diabetes mellitus descompensado. Você perde gordura? Sim. Por quê? Porque a gordura está sendo hidrolisada para produzir acetil-CoA, né, por meio da beta-oxidação. E as proteínas? Mesma coisa, as proteínas são hidrolisadas, formam um aminoácido, o esqueleto carbônico dos aminoácidos vai para gliconeogênese, né,
para produzir glicose, mas isso é inútil, porque não tem insulina para aproveitar essa glicose. Mas veja, você já destruiu massa magra, destruiu proteínas, tá bom? Bom, esse monte de aminoácidos tem grupamento amina, eles participam do ciclo da ureia, sofrem desaminação, não é? E aí produzem alguns aminoácidos, né? Olha ali a citrulina, né? Vai virar fumarato, o fumarato entra no ciclo de Krebs, mas a maioria dos aminoácidos, né? Eles vão gerar sim glicose, mas a glicose não pode ser aproveitada para gerar energia. Eles vão virar glicose no ciclo da gliconeogênese. Mas como você não tem insulina, que a gente está considerando que não há insulina, ou há uma quantidade muito pequena de insulina, né? Os carboidratos são inúteis. É como se você ganhasse na loteria hoje e amanhã o mundo acabasse. Você não tem onde gastar a grana. Tá? Então, o diabetes mellitus é uma alteração completa do metabolismo de carboidratos que desloca a via de obtenção de energia para a oxidação de lipídios e proteínas. Isso gera um grande prejuízo metabólico. Tá? É uma doença metabólica. Qual a forma de corrigir isso? Fazer de novo a glicose ser utilizada como fonte de energia. Como é que a gente faz isso? Por meio da insulina. Tá? Quando é necessário, usar insulina exógena, né? Ou medicamentos que aumentam a secreção da insulina, como os beta-citotrópicos. Isso quando houver um residual de insulina. Feito? Se você ficou com dúvidas, volte e veja cada passo novamente, tá bom? Muito bem, eu espero que você tenha entendido, tá? A gente tem vídeos falando de cada um desses passos metabólicos e de cada via metabólica que eu tratei aqui, tá bom? Muito bem, olha aí, ó, chegamos no final. Se você entendeu tudo, diga quem é esse cara aqui, ó. Ali ele na década de 70, tá vendo? E ele ainda está na estrada. Pois é, olha ele ali, ó. Sou muito fã desse cara. Se você não entendeu alguma coisa, diga aqui o que é que você não entendeu, tá? Que aí a gente procura responder aí e tirar essa dúvida, certo? Então o metabolismo dos carboidratos é muito bonito, muito elegante e muito simples também, tá? E mais para adiante nós vamos ver o metabolismo como um todo. Aí sim que a coisa engrossa, tá? Mas muito obrigado por ter assistido o vídeo, certo? E até mais. Tchau! Chegamos ao final dessa abordagem. Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se você gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte da Folha Beta. Obrigado.